Olá pessoal, mais um vídeo aula sobre projeção astral, tá? Hoje eu vou falar de vantagens e desvantagens, né? Porque as pessoas têm medo, claro, nós temos que considerar quais seriam as desvantagens, até para tentar solucionar e a pessoa deixar de ter medo, né? Vantagens são inúmeras, né? Eu vou enumerar algumas apenas, mas é preciso falar das desvantagens e posso contar alguns episódios, porque não sei se a entrevista que eu dei passou essa impressão como se fosse assim um mar de rosas. E muitas pessoas me procuraram, por que você recebeu esse dom, Cristina, de Deus, né? Como se Deus tivesse me chamado assim no cantinho e falado, olha, vou te dar um dom especial, tá? Desde cedo você vai sair do corpo, vai falar com todo mundo, só para você. Tchum. Não foi bem assim, tá? Então, temos que saber por quê e para quê, né? Eu já falei até em outros vídeos sobre isso, né? Tenho explanado isso, mas para deixar bem claro, né? E sempre é bom que a partir dos contatos, embora as pessoas não escrevam as perguntas nos comentários, eu não sei por que essa timidez, né? Ninguém conhece ninguém, né? Então, pode escrever a sua dúvida no comentário, não tem problema. Muitas vezes vem pelo Instagram, vem pelo WhatsApp para perguntar, Cristina, aconteceu isso assim, assim, Cristina, o que eu faço com isso? Eu tenho medo disso, aconteceu aquilo. É bom colocar, porque às vezes a sua dúvida é dúvida de mais de uma pessoa, não é só sua, né? Você às vezes pensa que só você tem aquela dúvida. Um vício do nosso processo de educação, não se pergunta por quê, porque é vergonha, né? Você está ali aprendendo, está ali tentando estudar, né? Para fazer o seu desenvolvimento mental e você não pode perguntar. Né? O bullying de, é burro, como se todo mundo estivesse entendendo. Nas aulas de matemática, isso foi a coisa sempre mais ridícula que eu passei e eu levantava o dedo e perguntava mesmo, né? Porque se não sabe, não sabe. E se sabe, tudo bem. E se sabe, respeita quem não sabe para até ajudar quem não sabe. Então, esse é um lado malvado, né, do ser humano, que faz bullying de tudo, né? Então, quero ver quando fizerem bullying de quem faz bullying, né? Então, vamos lá. Por quê e para quê? Primeiro, por quê? Por que a projeção astral? Porque é uma característica nossa. Isso é o primeiro ponto. Se 1.000 pessoas, ou mais de 1.000 pessoas, né, pelo que eu posso detectar pelo nível de livros, número de livros que já tem, o nível das experiências que eu li, né, muitas coisas publicadas nos Estados Unidos, na Europa, aqui tem pouca bibliografia, né, agora que está saindo um pouco mais, né, não é uma pessoa, e também não é um espírita, e não é um médium, e não é um religioso apenas que fazem as projeções astrais. Também há um preconceito, que seria um preconceito derivado de um tabu, devido aos doutores da lei, né? Por quê? Se eu determino, né, na minha religião, que a lei é assim e funciona assim porque Deus mandou e Deus quis, e você sai em projeção e aprende que não é nada disso, e percebe que isso é uma idiosincrasia, que isso é um sistema, um dogma, um controle, muitas pessoas da mesma religião saindo e percebendo isso, aquilo vai por água abaixo, né? Porque eles também dizem que falam com Deus para escrever os seus escritos, né? A Bíblia, até hoje, tem gente que jura de pé junto e ajoelha que foi inspirada por Deus. E claro que não. Ainda que haja inspiração, foram as musas inspiradoras. E deu. Deus está para além do Logos, ou seja, para além da palavra dita ou expressa. Porque na hora que eu expresso uma realidade em palavra, eu já reduzo essa realidade.
Cada vídeo que faço, ele é uma redução que depois vocês têm que pegar e montar o quebra-cabeça. Não é só o meu, de várias pessoas, né? Quando estão tratando de assuntos nesse sentido. Porque não se consegue dar conta de tudo através da linguagem. Além do fato que eu expliquei no último vídeo, falei en passant, né? Da linguagem se processar através do inconsciente, 80%, tem estudos sobre isso, e 20% consciente. O que é 20% consciente? O que eu falo e que você escuta o som e detecta com a sua mente. Tá? E aí você entende ou não entende, faz seus paralelos e a comunicação está estabelecida. Não. A comunicação se processa de inconsciente para inconsciente. Existem livros de ciência que tratam disso, entre elas a sugestopedia, que lida com isso, né? Tem a linguagem dentro das salas de aula, que é a linguagem do professor, a linguagem do mestre. Ela é muito mais ampla do que aquilo que ele está falando. Isso é muito comum diante realmente de professores ou mestres de sabedoria, você chegar ali crente que ia fazer 10 perguntas e você de repente não faz nenhuma pergunta. Por que isso ocorre? Porque o seu inconsciente já captou aquela sabedoria de alguma forma. Já houve a intenção da pergunta, a pergunta já foi feita, a resposta já veio. Aí depois você sai desse encontro e fala assim, poxa, eu podia ter perguntado sobre isso, mas você mesmo vê que inutilidade, que infantilidade. Por que você pensa isso, que não precisa? Porque você já foi respondido. E essa linguagem, ela se estabelece você querendo ou não. É a parte energética inconsciente. Inconsciente nesse sentido, tá? Usando um termo aí meio genérico, né? Freudiano, que eu não gosto muito, mas vamos tratar com ele que vocês entendem de uma maneira mais fácil, né? Já virou senso comum. Então, se várias pessoas, né, têm experiências extrafísicas, não somente por causa de acidente, por causa de experiência de quase morte, mas saem mesmo, né, tem várias experiências, isso sem contar as outras experiências de comunicação, de canalização, né, até de incorporação, né, de percepção, né, além disso tudo, né? Tirando todo o lado da maionese, todo o lado da alucinação, ainda tem muita coisa séria, ainda tem muita coisa que dá conta desse fenômeno. Então, é fato que somos seres que podemos ter essa percepção e essa comunicação extrafísica. Então, eu diria que de uma terceira dimensão que passamos a viver depois da queda, essa quarta dimensão nunca ficou tão apagada e veio, ao longo de séculos, se manifestando através das comunicações, das percepções, dos contatos extrafísicos que sempre aconteceram. Então é como se esta Terra não estivesse apenas numa terceira dimensão, está tanto quanto você quer que esteja. Ah, uma pedra, isso, essa caneta, e nada tem vibração. Nada tem uma outra dimensão. Posso viver assim? Posso, perfeitamente, no nível da matéria. Mas estou me limitando, mas em qualquer momento, em um primeiro instante que eu tomar um alucinógeno, que eu tomar, sei lá, uma coisa que não caí bem, um remédio que não me fez bem, imediatamente eu começo a perceber uma outra dimensão ainda aqui nesta mesma Terra. Então, esta Terra, ela compõe a terceira e quarta dimensão. E não poderia ser de outra forma, porque a raça anterior vivia em contato direto com uma quarta dimensão, apesar do seu corpo físico, que não era tão denso quanto esse, e na transição, então, ela densifica a inversão do eixo, a queda, né, que falam depois do dilúvio, é uma densificação, ou seja, apaga-se parcialmente esse contato até que se renove, que se retome, né, conscientemente, por livre espontânea vontade e com um novo aprendizado, né, que se houve um erro antes, tem que se aprender para que não se erre mais,
Não é exatamente isso que vemos hoje na humanidade, mas infelizmente uma parte assim é. E essa parte que não aprende, deixemos ela com não aprendizado e ficamos nós com o aprendizado, porque estaremos caminhando para uma quinta dimensão, que é o plano mental. Aí sim, nós já começamos num processo de estudos, já tem um certo tempo, de controle mental, de observar a mente. Do século XX para cá, então isso se intensificou muito, foi mais ou menos no final do século XIX. Até é uma das propostas da filosofia da mente que derivou na psicologia. Isto, estudar a mente, o que é a mente, o que é a consciência, né? Onde ela fica, no coração, na cabeça, no cérebro, né? Fica em todo lugar, ou não fica em lugar algum, ou é um fenômeno físico, como dizem alguns loucos aí, materialistas, que acham que é um fenômeno do cérebro, né, a consciência, como se ele fizesse brotar, né, de uma matéria, uma consciência, então tudo poderia fazer isso, né, só que não é o que acontece. Então, esses estudos começaram, vêm continuando, e há práticas e práticas, né, não só no Oriente, mas no Ocidente, de meditações, de mantras, de exercícios que potencializam a consciência. E eu só posso ter uma consciência única no momento que eu tenho um controle mental, que eu percebo todas as minhas emoções, que eu administro isso, que eu elimino o que denso ou que não me pertence. Então tem uma série de exercícios. Estou preparando um curso específico para isso, tá? E será colocado lá na página, né, que eu tenho meus serviços e produtos. Vou colocar esse curso, né, de desenvolvimento mental para projeção astral, alinhamentos específicos de chakras com uma série de elementos que auxiliam, tá? Mas baseado mesmo em fundamento científico e bibliografia, tá? Para não ser essas loucuras que andam por aí pela internet. Então, esses cursos serão anunciados, sim. Então, como que eu posso, né, já começar pelo menos a me dedicar à projeção astral? Eu falei que é uma das coisas fundamentais que você, ao fazer, ainda que seja uma saidinha, para você já quebrar um paradigma. No que você sai do corpo e vê seu corpo, você quebra o paradigma do que está aí na ciência materialista, dizendo que você é só corpo. E também de que tudo acaba com a morte. Então, quebrar um paradigma desse, não por literatura, não por achismo e não porque o outro disse, é fundamental, porque é uma experiência sua. Porque quando não é uma experiência sua, você pode ficar na dúvida. Realmente, o cara pode estar enganado. Acho que o Valdo Vieira viajou na maionese. Acho que esses outros que estão aí na internet também estavam querendo me enganar. Quando você não tem experiência. Mas quando você tem a experiência bem definida, bem trabalhadinha, né? Como eu digo, bem clara para você. Então, tem uns quesitos aí que a gente precisa, né, aprofundar. Ninguém mais vai tirar de você essa experiência. O cara vai dizer, não existe, você vai falar, pronto, é teu. Entende? É uma experiência tua. Você não precisa botar a mão no fogo, mas se você quiser, você bota a mão no fogo e fala, realmente queima. É uma experiência. É que a gente já sabe, porque a gente não precisa nem botar a mão, porque chega no perto a gente já sente, né, a intensidade. Né? Então, o diário é bom, diário para tudo, né? Um diário para seus estudos, né? Mas um diário projetivo é fundamental. É de todo o seu desenvolvimento de consciência. Você podia chamar de diário projetivo, diário da projeciologia, de consciência, da conscienciologia, estou estudando conscienciologia, ou estou estudando a minha consciência, ou como eu coloquei, indo fundo na toca do coelho, né? Indo bem fundo nessa questão. Então, você pode dar o nome que você quiser para o seu diário, mas é bom que seja diário. Mas diário não quer dizer que seja de todo dia sou obrigado a escrever no meu diário. Não é um diário de adolescente, que não tem o que fazer e fica inventando, inclusive emoções que nunca sentiu, mas que tem que sentir porque ela precisa saber que está viva.
né? A adolescente, é mais a adolescente que escreve do que o adolescente, porque esse está aproveitando a vida, enquanto a adolescente morre de tédio porque não sabe o que vai fazer, não quer estudar, também não trabalha em casa, também não sabe se namora, se não namora, se é amada, se não é amada, aquelas crises que eu vou te falar. Passei pela adolescência sem nenhuma dessas crises, graças a Deus, porque estava cheia de coisa assim para fazer. Estudar, trabalhar em casa e as projeções que ocorriam, os estudos. Essa foi uma parte fundamental da minha vida, de estudo. Não só de estudo acadêmico, de estudo de pintura, estudo de música, eu queria fazer, mas um estudo do que é isso, né? Energia, religiosidade, religião, o que é, espiritualidade, isso tudo sempre esteve na minha cabeça para ser definido. Podia ter jogado fora? Podia ter ido ao cinema e comido pipoca? Podia, mas não, foi uma escolha. Então, a escolha existe, o livre-arbítrio existe, e eu fiz essa escolha e comecei a notar e a perceber diferenças de projeção, fenômenos, principalmente os fenômenos, e são fundamentais, porque fenômeno é fenômeno. Bom, eu não usava droga, eu não fumava, eu evitava remédios, então, em função disso, eu podia ter uma lisura nas minhas anotações. Tá? Então é para isso que serve esse diário projetivo, mas fale de verdade. Durante a semana nem tenho tempo, Cristina, ótimo, mas no fim de semana, sábado está começando e eu vou fazer um estudo e de tarde acho que hoje eu não vou ao shopping, acho que hoje eu não vou sair, não vou perder meu tempo, tem nada de bom, né? E não vou gastar dinheiro. Olha, né? Vários motivos para você ficar em casa, para fazer uma projeçãozinha, né? Você fecha a porta, faz um círculo de proteção ou uma oração que você quiser, que até o momento você saiba, né? Que depois, num curso de projeção, eu vou ensinar métodos de defesa mais eficientes, mas faça. E deita. Cabeça para o norte, pé para o sul. Fundamental, tanto para dormir quanto para se projetar. Pega o eixo magnético da Terra. Muito bom. Se acalma, diminui a ansiedade e percebe se vai sair. Pode colocar um travesseiro embaixo do joelho, né? Relaxa, baixa o nível de ansiedade. É bom colocar, não nos ouvidos, mas próximo a você, às vezes alguma meditação curta que leve você a baixar a ansiedade. Porque aí você fica prestando atenção quando eu falo meditação, é aquelas meditações guiadas que não são propriamente uma meditação, tá? Daqui a pouco vai ter gente falando, meditação não é isso. Não é, né? É que a gente coloca tudo, mais ou menos que seria um estado meditativo. Mas não é a meditação, mas vamos dizer, uma visualização guiada para relaxar e diminuir a ansiedade. Porque com a ansiedade você não vai sair. Isso não vai mesmo. Né? Porque vai ficar coração acelerado, aquele nível de ansiedade, você vai ou cansar, levantar e dizer, vai acabar com isso tudo, ou você vai acabar dormindo. Simplesmente dormindo. E aí não vai ter a projeção. Pode ter até a projeção, mas aí não tem consciência nenhuma, porque você apagou. Né? Você apaga tudo. E veja, se a projeção astral é uma projeção consciente, o que não dorme? A consciência. E nós habituamos a dormir e queremos dormir inconsciente, a gente quer apagar a consciência, porque a gente associa a consciência com o ego, com a vigília, o estado de vigília, que é esse que a gente usa no dia a dia, que é limitado. É quando você não expande ele é limitado. Tá? Então, seria bom ter esse diário, se preparar e tentar fazer o quê? Uma saída. Anota a hora. Comecei tal hora. Observa, saindo do corpo, já falei, a primeira coisa, tenta olhar não só teu corpo, a hora. E a hora que você deitou, a hora que você conseguiu se projetar e a hora que você voltou, você vai ter uma marcação temporal, claro, daqui, e vai conseguir perceber
Isso que muitas pessoas colocam, que a questão do tempo é extremamente relativa, não de acordo com a relatividade de Einstein, mas de acordo com uma relatividade real. Tem momentos que vai parecer pouco e vai ter saídas que vão parecer muito e você está saindo da mesma maneira. Então isso não tem nem Einstein para explicar, tá? Porque ele lida com uma relatividade do tempo aqui. Ele não está lidando com a relatividade do tempo extrafísico. Ok? Então não adianta querer pegar o Einstein e colocar nessa questão, porque não dá. Então, um diário e uma saída prévia para você perceber, tá? Então, qual seriam, então, as desvantagens, né? Eu não gosto de falar muito de desvantagem, mas vamos falar primeiro das vantagens para todo mundo ficar animado. Eu coloquei algumas aqui. Vantagens: observação do corpo físico e energético para detectar males, ausências de energia, miasmas, etc. Veja, faz tempo que eu me trato de uma maneira extrafísica. Faz tempo. Salvo quando me bloqueio, eu também às vezes me bloqueio. É muito comum isso aqui, né, na Terra. Aí eu falo assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho que tomar algum remédio, eu tenho que ir ao médico. De repente eu falo, para com isso, Cristina. Vamos lá, fazer uma saída do corpo, perceber o que está acontecendo. E é incrível. Às vezes só o ato de sair, perceber e dar uma limpada, no outro dia você já fala assim, não sei nem porque eu estava pensando em ir no médico gastar meu dinheiro à toa. Entende? Então eu não tratei só o esporão, só alguns problemas que eu tive também na coluna, que me impediam de andar. Eu tive um processo de perda, né, do sistema nervoso, levar a mensagem para o pé. E uma vez eu estava na praia, né, nadando, né, na água, estava no Ceará, Praia do Futuro, e achei que tinha entrado num banco, naqueles buracos de areia, né, que tem, de repente tem um banco de areia, depois é porque eu perdi o pé. E nisso que eu perdi o pé, eu afundei. Mas o meu joelho bateu. E aí eu falei, peraí, mas não estou tão fundo assim. Voltei, né? Tava um pouco apavorada. Aí saí, né? Da água. Quando eu saí da água, eu percebi que eu não conseguia firmar o pé direito. Então, eu firmei por uma indução mental, tipo, firma aí alguma coisa, e eu tava caindo. Então fiz uma massagem e tal, mexi nisso que eu me mexi, voltou um pouco, mas era um pé que falhava, e era só o pé direito. O pé esquerdo, ele tava legal. Aí fui fazer um exame, um exame dolorosíssimo, terrível, caro e doloroso. Ninguém merece isso. Se fosse caro, mas sem dor, mas era com dor. Então, espeta uma série de coisas, né? Dá choque em você para saber se está tendo resposta. E é claro, alguns lugares tinham resposta e outros não, mas para saber eu tinha que sentir a dor daqueles que estavam dando resposta. E nesse processo, eu falei, peraí, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, injeção de não sei o que, fazer o tratamento tal. Eu falei, não. Eu vou chegar em casa e vou sair do corpo. Em casa, saí do corpo e vi o que estava acontecendo. Era na coluna e endireitei com luz específica, não é só luz verde, já falei, tá? Não era uma inflamação, era um deslocamento. Então, usei uma frequência de uma luz mais alta e, no dia seguinte, e até hoje, eu nunca mais fui nesse tipo de médico, nunca mais precisei fazer nada nesse sentido. Corrigiu. Então, você sair do corpo para ficar perto ali, não é nem para sair fazendo contato, é uma vantagem fenomenal. Você percebe e começa a aprender porque você não está sozinho e geralmente tem alguém do seu lado para dizer, olha, isso é infecção, isso é inflamação. Há uma diferença entre inflamação e infecção, né? Então, isso é uma infecção. Delibera assim, 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 assim. Ah, legal. Né? A gente usa outra cor quando é infecção e usa o verde para inflamações, pontos inflamados.
né? Para dissolução, né, de algumas coisas também. E luz branca para eliminar toda e qualquer miasma. Como é que a gente vê miasma? A gente vê miasma como se fosse... são lugares que ficam escuros no seu corpo e tem uma gosma. Tá? E são coisas que você vai pegando do ambiente, dos outros, por questões mentais. Então você vai se livrando. Não é o obsessor, tá? Não estou falando de obsessores. Tá? Estou falando de miasmas, que são as sujeiras. Como se tivesse com o corpo sujo. Quer dizer, você foi numa... Como é que é o nome aqui que o pessoal dá? Eu não sei se é um esporte, mas o pessoal faz umas gaiolas e faz umas corridas no meio da lama, né? Aqui eu vejo a gaiola porque é um carro que é modificado, né? Geralmente é um Fusca modificado, eles chamam de gaiola, e eles fazem uma corrida, umas trilhas, né, por dentro, cheio de lama, e volta todo mundo enlameado, né? Eu não tenho gosto para isso, mas às vezes você vai no shopping, num show, numa muvuca qualquer, e você volta tão enlameado quanto. É que você não percebe. E ainda tem gente que não quer tomar banho quando chega em casa da rua, né? Ai, não preciso. Ah, não suei tanto assim. Não se trata só do suor, gente. Ao tomar banho, isso é outra coisa. Faça a projeção astral sempre após o banho. Tome banho. De preferência, tome um banho com sal. Para tirar mesmo. Já aproveita, já vai limpando, já vai tirando. Existem ervas também, tá? Tô falando sal porque muita gente não tem ervas, tem preconceito com ervas, aqueles tabus. Ah, a erva é do povo lá da macumba, não sei o que. Evangélicos são muito assim, né? E derivativos. Não vou tomar. A ruda é a planta do mal. Coitada da ruda. A ruda existe até, existe tintura, limpa vermes, a tintura de arruda, né? Ela é antispasmódica também. Você só não pode dar para grávida, né? Não pode dar para grávida. Tem alguns remédios que não pode dar para grávida. A folha dela e a flor dela eu uso muito nas florais para limpeza de miasmas. Né? Que eu já sei que a pessoa já está com miasma na hora da consulta, que a pessoa fala, por que eu tenho que fazer a consulta com você? Porque na hora que você está fazendo a consulta comigo, eu já estou olhando você, eu já estou sentindo você. E meus mentores também já falam, olha, tá assim, tá assim, tá assim. Né? É uma consulta, né, que tem na parte física, vamos tratar o seu problema, ouvir você e tal, mas eu já vejo que temos que fazer uma limpeza de algumas coisas para tirar o que não é teu, que nem você sabe. Às vezes você nem sabe, você pensa que aquilo tudo, toda aquela angústia é sua. Não, você está com miasma e mais 3 obsessores ali angustiados junto porque veio por afinidade. Às vezes até da sua família. Tá? Mortos que eu falo, né? Ou aqueles que passaram, né? Então ficam ali, colados em você. Às vezes do ambiente da casa, como a gente fala de fantasma, né? Mas tem gente que fica preso e entra por afinidade. Então tem que limpar. Então uso a flor da arruda, muito boa, né? E outras flores também. Então, a observação do corpo físico e energético é fundamental, como se fosse um scanner. Você vai dar uma olhada ali, ó, né? Vai olhar tudo. E o que você puder resolver, você vai conseguir. E se sobrar alguma coisa para a parte física, a gente tá tranquilo, fica melhor, né? Segundo ponto, atuação de cura, né? Seria esse, né? Sobre o próprio corpo e aprender. Porque se você aprende com o seu corpo, levanta e vê o resultado positivo, quando você quiser ou for chamado, né, ou for convocado para fazer esse tipo de trabalho, você já sabe e já dá certo, tá? Não vai com, sabe, afoito, eu quero fazer trabalhos de cura. Cure-se. Eu não posso curar os outros se sou doente, tá? Porque a doença é do ser, não é a doença que se tira, né? É o doente que se trata. Então, se você conseguiu tratar a si mesmo, você vai conseguir dizer e induzir aquela pessoa que não está bem a se tratar. E muitos males podem ser, muitos, quase todos, são 90%, emocionais e mentais.
Já resolve bastante. Sobra um tantinho assim para o que ficou no físico manifesto. O que mais que você pode fazer? Estudos extrafísicos e assuntos pertinentes a esta realidade e até outras. Então, veja, quando eu falo estudo extrafísico, você não só vai ter aquela experiência, como você vai escutar e vai estudar mais. Vai ter, né, aprendizado. Os assuntos pertinentes não somente a corpo e cura, mas a energias, a realidades, a outras realidades, a função de cada estágio, tudo isso é aprendizado extrafísico. Fazer aprendizado de livro, né, não é que seja irrelevante, né? Mas tem que ter cuidado. E se aquela pessoa é só um teórico e nunca fez aquela experiência, é possível que você encontre falhas e que aquilo não proceda, não seja como ele está descrevendo, porque ele não tem essa experiência. Então é muito comum nos textos, né, dito religiosos ou para-religiosos, né, que haja erros porque a pessoa está só especulando em cima do teórico, né? A teoria é boa quando ela pode ser colocada em prática e depois da prática ela volta para refazer a teoria. Não é literatura. A literatura é deleite, é fruição, tem aprendizado de outra ordem, tem estética, é outra coisa. Mas essas teorias, esses textos religiosos dizem é assim, 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 tem que saber se é mesmo. Porque senão você vai cair numa gaiola, numa caixinha da qual você deveria estar se livrando. Com a projeção extrafísica, você pode participar conscientemente de grupos de estudo e curas. Então, aí você já está um pouco mais distante e você vai ser encaminhado de acordo com o que você quer ou, às vezes, com o que você tem que saber naquele momento. E, página, não dá para você teimar muito, não. Você acaba não teimando fora do corpo. Às vezes, eu dizia assim, eu quero estudar isso assim, assim. Não, agora não. Tá bom. Então vamos estudar outra coisa. Porque é uma palavra de poder que você escuta. Não é um qualquer dizendo para você, não vou dar essa matéria para você. Mas é que precisa, antes você saber algo e depois aquilo que você quer. Às vezes está um pouco adiantado, às vezes é só uma curiosidade. Né? Então tem todo um esquema que você pode participar e volta e anota, por isso o diário. Porque se você deixar para anotar muito depois, você acaba esquecendo. Tá? Experiência própria. Até você ter essa memória bem afiada de quando você volta, até porque eu digo que a linguagem tem uma redução, então você vai ficar escrevendo às vezes muito tempo. O importante é você escrever palavras-chave, né? Por exemplo, saída do corpo etérico, né? Derivativo, né? Coloca um derivativo, uma seta, né? Luz vermelha, né? Contrário, luz verde. Falta de luz, contrário, luz branca ou azul, prateada, né? Infecção, né? Igual não. Fazer, né? A luz laranja, né? Que seria o vermelho com amarelo, né? Um alaranjado, né? Que debela a infecção. Então, e por aí você vai só notando esses pontos, porque o resto você já sabe aqui. Se você tiver que falar, você até já explica a frequência. Depois você vai estudar por que a frequência, o que é essa frequência, por que a baixa frequência se elimina com a alta frequência, e por aí vai. Quinto ponto, percepção de pessoas. Você pode andar pela casa, né? Se for à noite é interessante que você vai ver que tem gente que sai do corpo e não é consciente, tem gente que não sai, que fica pregado, tem gente que fica dormindo em pé do lado do corpo, às vezes até sentado do lado do corpo. É um nível de consciência bem mais denso, né? Mas ela está fora do corpo. Você pode ver animais. Os animais que a gente vê com mais frequência no mundo astral são cachorros e gatos.
mas também podemos ver alguns animais de poder, mas não ultrapassam o plano astral. Bom? Plantas, você pode ver a aura das plantas. É legal ver daqui, mas também fora do corpo você vê. Tá? E você vê se ela está doente, se não está. E aproveita e faz uma luz para as suas plantinhas que elas vão ficar ótimas. E você vê também coisas que estão impregnadas de alguma energia. Isso também é possível ver. Tá? A possibilidade de perceber músicas e sons, em geral. Como você percebe? A música que se escuta aqui chega como no mundo extrafísico? Percebe-se? Mas de outra forma, digo para vocês. Mas é incrível. Muito incrível. Tive uma experiência muito interessante com isso. Muito mesmo. E isso tudo amplia a sua consciência e o seu conhecimento sobre a realidade que você vive e que você não sabe que vive. Porque a gente não vive somente essa vida material. Esse é o que a vigília dá conta. Mas nós aqui, agora, estamos vivendo uma realidade muito mais ampla do que você pensa ou imagina que é. Né? Outro ponto interessante, passa a ter mais lucidez ao longo dos meses, né? Você vai fazendo essas experiências de si, de outros e de ambientes. Sem muitas viagens. Estou falando de uma viagem bem próxima aqui, né? Por que de si? Porque você começa a ficar consciente de pensamentos, de sentimentos, eles passam a virar quase que coisa para você. E você imediatamente já troca, já muda, né? Pelo oposto. Ou então joga uma luz, ou respira, né? Porque você aprendeu isso fora do corpo. E percebe que isso tem uma mudança fundamental. E dos outros também, você já percebe quando uma pessoa aí, aquela pessoa não está ficando bem. Você começa a sentir. Como você amplia a sua consciência da sua realidade aqui agora, ela não fica mais tão colada no corpo. Tá? As pessoas falam, mas como que você viveu, né, fora do corpo e dentro do corpo essa realidade? Eu não estou vivendo agora. Normal. Eu estou no corpo, mas a minha percepção ela é maior. Eu tenho uma percepção ampliada. E isto sou eu, é a minha percepção, é a minha consciência. Então eu percebo níveis no astral, mas foi com o tempo. Não é assim, né? Você vai fazendo. Aí quando você começa a chegar perto de um amigo no trabalho, ou de uma pessoa, de um familiar, você fala, a pessoa parece estar, né, trazendo tristezas. E aí você pode aproveitar naquele dia, fazer uma saída e ver, e tirar até miasmas, fazer uma luz para aquela pessoa, né? Então, o que mais? Você pode conversar com seres familiares, ou não, que você não conhece daqui. Você acha que conhece, quando você chega lá, você fala, oi. Fala oi sem saber nem quem é. E quando você chega aqui, você fala, mas quem era mesmo? Mas é comum, não tem problema. Muitos seres familiares, como se fosse assim, aquela turma antiga que você sempre esteve com eles. Só que aqui você não se lembra, né? Vamos dizer assim, né? Teve um esquecimento. Mas eu já encontrei pessoas aqui que estiveram comigo lá e não se lembram também. Mas eu me lembro da pessoa, né? Mas pode também conversar com familiares. Eu já conversei, né? Não busquei. Acho que a única pessoa que eu busquei durante um período foi meu pai, só. Eu perdi ele muito cedo, era muito agarrada com ele. E acho que depois eu nem procurava, ele que aparecia, eu que contatava, né? Por algum motivo, mas não era com esta frequência, não. Nunca quis perturbar as pessoas que estão em seus processos, por isso que eu digo, não façam isso. As pessoas têm os seus processos. Quando é que elas se desligam da experiência, dessa última, né, experiência? Leva um tempo, depende da pessoa. Depende da aceitação, depende do livre-arbítrio, do processo, né?
porque não é castigo, mas ela dá conta, né, mostrado para ela que às vezes um ato que ela fez muito egoísta não foi só um egoísmo, né? O problema do egoísmo não é atingir somente a você. O egoísmo é que você atinge uma rede de pessoas. E às vezes, por causa do seu egoísmo, aconteceu isso. Um conto interessante que dá conta disso é aquele conto de Natal que todo mundo tem, né? Filme, contos de Natal. Me fugiu o nome do autor aqui. Que fala, né, da visita, né, do Scrooge. A visita do espírito do passado, espírito do presente, espírito do futuro. Veja, o que aquele conto revela? Aquele conto revela, né, no caso foi por causa de uma aparição, né, do amigo dele que tinha morrido. Veja, ele não estava falando de espiritualidade nem de espiritismo, mas ele, né, nesse conto, o autor revelou que pode se contatar e a pessoa contatada, né, que era o sócio dele, falou para ele tomar cuidado e que ele receberia mensageiros. Então, esses 3 mensageiros, que se apresentou como passado, como presente, como futuro, ou seja, mostrando por que ele era daquela maneira, mostrando aquele presente dele que ele não tinha consciência, tudo que ele estava provocando, né? E o que seria o futuro dele, que ele não estava imaginando aquilo e não imaginava que o futuro dele assim ia ser tão triste. Então é interessante isso, porque ao se conscientizar desses processos, você deixa naturalmente, por consciência, e esse é o verdadeiro aprendizado da virtude, você sentir. Você perceber, conscientizar e não se obrigar ou falar, eu não devo fazer porque é pecado, vou ter que confessar, né? Mas eu incorro nesses erros o tempo todo, ou da vaidade, ou do egoísmo, ou do orgulho, ou da cobiça, ou até da maldade. Quando você conscientiza, quando você percebe, principalmente como você fica ao errar, como você fica ao se permitir uma inversão energética dessa, porque é uma inversão, né? Imediatamente você fala, opa, tem que parar com isso, porque vai machucar você, antes de tudo. Quem vai ficar sem luz é você, quem vai ficar denso é você, e é você que vai sentir, né, as dores e as agruras disso. Não é castigo, é porque não podemos inverter a luz, né? Fazer um buraco negro, né, dentro de nós mesmos. Nós mesmos sofremos com isso. Então você vai atuar com essas pessoas e vai aprender com esses seres, né, conhecidos ou desconhecidos, tudo isso na prática. Então não é uma teoria, é de certa forma uma espiritualidade prática. Né? Então o caminho, eu digo, o caminho da espiritualidade prática pressupõe a projeção astral? Não. Não. Mas é bom. E hoje eu estou mais defendendo isso, que é bom, para quem quiser, é claro, porque é um caminho um pouco mais efetivo e já expande bastante a sua consciência, inclusive dos jovens que me assistem, para não serem controlados por inteligências artificiais, pelo sistema. A intenção de criar as inteligências artificiais não é para você estudar melhor, é para você ser controlado. É exatamente isso. Tá? Não tem outra finalidade. Não estamos no mundo aqui da Alice no País das Maravilhas. Tá? Então, quando você faz isso, o aprendizado é efetivo. Enquanto você estava lá na igreja, perdão, Senhor, pequei, você já não vai mais. É por isso que o caminho de espiritualidade prática acaba deixando de ir nesses lugares, nessas caixinhas, porque são chatas. Porque fica insistindo em teorias, em textos que, já escutei isso, não quero isso. Então, em vez de você ir numa caixinha, vai numa praia, vai num parque, vai numa floresta, faz um contato com a criação, com a natureza.
é muito mais efetivo. Você pode ter contatos com os seus mentores. E vai ter. E vai conhecê-los. E tem que conhecê-los pelo nome, vão se apresentar. E se tiver dúvida, revele-se quem é você, o que você faz aqui, mas você vai sentir afinidade com os mentores e só quando você estiver esbarrando com alguém, se acontecer, que aí eu vou falar nas desvantagens, é que você tem práticas para fazer para se defender. As desvantagens vão todos pressupor uma defesa e uma consciência um pouco mais apurada. Tá? Reconhecimento e distinção de níveis de consciência dos habitantes do astral. Então você vai saber em que nível aquele ser está. Pela intensidade de luz, pelo olhar, pela vibração, quando você se sente elevado, se é um ser humano, se é um ser angélico, se é um deva que geralmente eu falo, são os seres da natureza, né? São inteligências da natureza, mas são seres, né? Vamos colocar seres como ontos, né? E as desvantagens? As desvantagens diz respeito a toda a sua preparação também. Por exemplo, não use drogas. Nenhuma. Nenhuma mesmo, Cristina? Nem a ayahuasca? Não. Nem o rapé? Não. Para isso, não. Você não precisa. Se é uma coisa natural sua, por que você vai usar? Qual é o risco que se corre? Alucinação. Delírio. Sim, porque como você dá uma enxurrada, né, no seu cérebro, seja de uma química específica, ou seja, né, dizem que a ayahuasca não atinge o cérebro, que é só DMT, não sei o quê, mas é verdade que a quantidade é suficiente para fazer um rompimento, uma coisa muito intensa e forte. A projeção astral não tem nenhum desses movimentos. A projeção astral e a projeção mais leve, inclusive, é a partir da meditação, que é a experiência do samadhi, né? Que você tem uma epifania, né? Uma projeção estando no corpo, né? E você percebe, né, toda uma realidade além de você e que te dá a sensação de amor, pertencimento, completude, isso tudo vem. Então é uma epifania também que você pode ter diante da natureza, diante de um pôr do sol, diante do mar, né, em silêncio, você pode encontrar isso. Então tudo isso é suave, é leve, não força, não te dá efeitos colaterais, você não vomita, você não tem peristaltismo, sabe? Eu não entendo realmente. Não é ser contra, eu fico vendo as consequências, a validade às vezes disso, né? E outra, você vai ficar com uma bengala, vai achar que só teve uma experiência por causa de uma droga. Aí cria dependência, né? E isso tudo que eu falei antes, essas vantagens todas são independentes, são você ampliando a sua consciência, a sua independência. Outra desvantagem, a sua deficiência de caráter. Ela vai ir contra você. Quando você sai, isso aumenta, né? Então, as desvantagens, elas dizem respeito a você aqui já. Não faça uma projeção astral se você tem uma deficiência de caráter, um vício, principalmente vício, né, sexual ou vício de bebida ou de gula, porque você será assediado. Uma outra desvantagem é que você pode ter contato negativo, não por vício, nem deficiência de caráter. Quando faz deficiência de caráter, geralmente é vaidade e mentira, tá? Porque aí você começa a dizer que está saindo, que está fazendo, que está contatando o Buda, que está contatando, sei lá, um ser da 16ª, 20ª, não sei porque que é só a 16ª, vamos logo para a 20ª dimensão. E aí você está ou alucinando ou você está mentindo mesmo, com uma vaidade imensa, né? Não é porque você consegue alcançar algumas dimensões que você rompe tudo e já está lá na estratosfera, porque nem sabe se isso existe dessa forma. Ampliar o astral nesse nível, porque quando você se projeta
para além do corpo astral, no corpo mental, é outro departamento. E também há uma outra esfera, mas isso é completamente, sabe, inusitado, é diferente. Tem nem no livro do Valdo tem isso. Ele vai até o corpo mental, seria, né, uma quinta dimensão, e que esse processo realmente funciona de uma maneira completamente diferente do que vocês possam imaginar. É um mental superior, a gente com um mental ridículo que a gente tem aqui, quando eu falo a maioria, né? É aquela coisa limitada mesmo, umas falácias misturadas com uns argumentos, aí o cara fala, eu quero argumento, e argumento não é nenhum, é motivação, e por aí vai. As pessoas nem estudam a própria língua para poder desenvolver um argumento, nem leem o suficiente para desenvolver um argumento plausível, fundamentado, acham que opinião é argumento suficiente ou motivação. Pode ser até uma motivação para você, mas não é um argumento suficiente. É porque eu acho. Sair do corpo é bom porque eu acho. Não falo acho. Eu falo por experiência e fundamentado. Fui procurar algumas fundamentações depois. Estou escrevendo um livro para isto. Para deixar fundamentadas as experiências. E o porquê. E o que eu trouxe como ensinamento extrafísico. Um dos que eu trouxe foi o DNA. Esse, eu cada vez que vejo a ciência falar, o DNA, isso assim, assim, né? Falar, tá vendo? Com 14 anos, o Moreira já tinha me dito aquilo, eu brigava com os professores, hoje está mais do que provado. Alimentação, ambiente, clima, alteração, e coisas que você não sabe, tá? A parte vibracional, a parte emocional, embora ainda haja uma grande parte da humanidade, da ciência, dizendo que é tudo só físico, né? Mas aí é o pessoal mais atrasado mesmo. Então, os contatos negativos podem ocorrer por afinidade, tá? Então tem que tomar cuidado. E se ocorrer, volta para o corpo e anota e observa o que em ti está trazendo esse contato para eliminar, né? Não vai ser nada bom. E outra coisa, contatos negativos também podem ocorrer por mera curiosidade. Mera curiosidade, insistir em passear no astral para dar um rolê. Eu já caí nessa. Vamos dizer, seduzida, né? Povo, vamos ali, vamos. Confiei. Não era uma pessoa, não vou dizer que era uma pessoa com má intenção, mas era uma pessoa que sabia se defender, um ser que já sabia se defender, bastante tempo no astral. E nessa de vamos dar um rolê, eu vi coisas que eu não queria ter visto e depois eu tive que correr. Né? Esses relatos estão no meu livro, tenho até receio de trazer aqui para a rede e acabar dando ideia, né? Então, tem esses contatos negativos, você acaba vendo seres que você não queria ter visto, que não tem nada a ver com você, foi você que foi até eles. Ou os obsessores também, né? E você acaba vendo, não às vezes com você, mas acaba vendo em outros lugares, então você começa a reconhecer, não é? Essas desvantagens, né, com exceção das referentes a você, não são de todo ruim, porque é um aprendizado ruim. Não digo que a gente tem que aprender assim, não gosto muito de aprender dessa maneira, mas tem quem goste. E outra coisa que é muito importante, você começa a perceber que acordos e que contratos você fez e trocas. Porque veja, desde muito tempo a religião tem sido um balcão de favor, certo? Pagamento de dízimo, esmola para não sei o quê, pagamento de indulgências, trocas, são trocas. E você diz assim, estou trocando com Deus. Primeiro que Deus não troca nada com ninguém. Nenhum espírito de luz faz troca com você. Não tem troca. Você não precisa fazer nada. A luz é. E quando você quer luz, ela vem. Não tem troca, não tem que ajoelhar, não tem que acender vela, não tem que subir escadaria, não tem que... Nossa Senhora, Ciro Pascal, a igreja vive muito disso ainda. Aquelas procissões gigantes carregando velas, as pessoas... O Ciro Pascal, para mim, é uma visão do inferno. É como se eu estivesse vendo uma cena no inferno de Dante.
as pessoas sem camisa, se esfregando, carregando uma corda para lá, para cá, quem tá dentro tá protegido, quem tá fora não tá, sabe, umas coisas assim, aquilo e o trio elétrico não vejo diferença. Cada um tem um objetivo, mas a loucura é igual, tá? Então, você vai ver que você fez às vezes acordos. Há muitos centros espíritas, por isso eu tenho muito cuidado, né, com o espiritismo, que faz o tempo todo trocas. E veja, se um ser fez uma troca com você, eu quero que você me dê isso, isso e isso, né? Vamos dizer, vela, despacho, qualquer coisa assim. Em troca de emprego, em troca de saúde, em troca de companheiro ou companheira. Muito bem. Ele vai ficar satisfeito? Não. Você vai. Era só isso que você queria. Aí o que ele vai fazer? Ele acaba por criar uma outra condição em que você vai retornar para você fazer outra troca. Ele precisa de viver dessas energias, né? Do álcool, da carne, do fogo, para existir. Não é um espírito legal, ele não tem consciência do que ele pode, ele precisa de um aprendizado, não chega a ser um obsessor, mas são espíritos que trabalham o tempo todo. Tem gente que fala assim, mas tem gente que fazer limpeza, mas sem troca. Não faça acordo, não faça contrato, não faça troca, né? Na igreja é muito comum que as pessoas, ao fazerem oração, e isso é ensinado, que você peça em troca de, né? Até mesmo, né, quando você fala assim, reza 1000 ave-marias para qual a mãe que vai exigir que o filho fique de joelho rezando ou falando alguma coisa, você é linda, sabe? Para que você dê alguma coisa. Se Maria é o amor feminino, é o eterno feminino, né? É um coração, né, materno, tudo que a gente entende por maternidade, por que faria troca? Porque ela exigiria de você um sacrifício. Isso é outra coisa louca. Em todo esse processo aqui, não tem sacrifício. Tem aprendizado. Por isso que você tem que ser sincero e ter um bom caráter para poder anotar tudo, perceber tudo e fazer tudo como realmente tem que ser. Tá? Então, eu acho que eu dei conta de uma boa parte, né, das experiências ruins, né, das vantagens e desvantagens. Vamos continuando e assim que eu tiver com os cursos prontos, né, que estou tendo que gravar, né, vou gravar em vídeo também para vocês verem algumas coisas, né, não é só livro, é só PDF, né, que não adianta. Então a gente continua no próximo. Eu vou dar conta para vocês de algumas experiências. Vocês me pedem muito. Cristina, o que aconteceu com você? Cristina, você teve experiência só boa? Não, eu tive outras. Eu não gosto muito de falar das ruins. Vocês sabem que eu tenho uma posição de que eu não olho muito para o lado ruim, nem na astrologia, nem na projeção astral. Por quê? Para não intensificar. Porque o princípio da observação da consciência é fundamental na nossa realidade. Aquilo que eu olho, que eu presto atenção, eu precipito mais daquilo, eu aumento a energia daquilo e aquilo vem para mim. Então eu não gosto. Mas posso contar algumas experiências interessantes. Depois eu vou separar algumas. Uma última que eu fiz há pouco tempo também, que eu estava dentro de um avião, estava viajando para o Rio, então eu tive uma experiência, eu vou contar isso depois num outro vídeo de projeção astral. Agradeço a atenção de todos, até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.